Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Andrade, sou professor e venho trazer para vocês alguns conteúdos do nosso direito. Hoje nós vamos falar sobre direito constitucional, mais especificamente sobre o preâmbulo da nossa Constituição. Segue lá no Instagram, tá bom? Nosso preâmbulo, o que é que diz? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O que é o preâmbulo? Qual é a definição do preâmbulo? O preâmbulo é a introdução da nossa Constituição, certo? Interessante, anota logo aí. Anota logo aí. O preâmbulo é uma carta de intenções. É uma declaração que expressa os princípios, os valores e os objetivos fundamentais da Constituição. Primeira definição para você anotar: o preâmbulo é uma carta de intenções. Apresenta as aspirações e propósitos que norteiam a organização e o funcionamento do Estado e da sociedade. O preâmbulo serve como uma síntese das ideias e compromissos que guiam a nossa nação, refletindo os valores fundamentais e as metas desejadas para o Brasil. Primeira anotação no seu caderno: o preâmbulo é uma carta de intenções. Como o preâmbulo é visto por alguns, pela maioria? Como é visto o preâmbulo? Como é visto o preâmbulo pelo STF? Já notou? O STF tem tradicionalmente entendido que o preâmbulo tem caráter de mera declaração de princípios e valores, sem a aplicabilidade direta ou força normativa. O STF tem reiteradamente decidido que o preâmbulo não possui força normativa vinculante. A segunda anotação: o preâmbulo não possui força normativa vinculante, mas pode ser utilizado como um elemento interpretativo, tá? Como ele é uma carta de intenções, como ele não tem força normativa vinculante, ele só vai poder ser usado como um elemento interpretativo, certo? Gente, tem outra questão importante no nosso preâmbulo. Como vocês viram e ouviram na nossa leitura, no preâmbulo tem, no finalzinho, a expressão sob a proteção de Deus. O que isso significa? Presente no preâmbulo da Constituição Federal do Brasil, é uma referência que tem suscitado debates quanto à sua compatibilidade com o princípio do Estado laico de direito. E aí, essa proteção de Deus faz o Brasil ser um Estado laico ou não ser um Estado laico? O Brasil deixou de ser laico porque no preâmbulo tem essa expressão sobre a proteção de Deus? Como decidiu o Supremo? O Supremo já decidiu essa questão em várias oportunidades, concluindo que essa menção não configura uma ofensa ao princípio da laicidade. O Brasil continua sendo laico, mesmo tendo no preâmbulo essa expressão sobre a proteção de Deus. O entendimento predominante é de que o preâmbulo da Constituição serve como uma nota de apresentação, expressando os valores, os princípios e objetivos fundamentais da nação, sem ter força normativa vinculante. Repito, sem ter força normativa vinculante. Nesse contexto, a referência a Deus é vista mais como uma manifestação cultural, histórica do povo brasileiro. Anota: a referência a Deus no preâmbulo da Constituição de 1988 é vista mais
como uma manifestação cultural e histórica. Uma imposição do que uma imposição de uma religião. Então, essa referência a Deus, ela não significa que nós temos uma religião. O Brasil é laico, certo? Como decidiu o STF? Tá aí as referências. Preâmbulo da Constituição. Não constitui norma central. Invocação da proteção de Deus. Tá? Não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, não tendo força normativa. Anota. O preâmbulo não tem força normativa. Já anotou, né? E o preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Repito, o preâmbulo não é norma obrigatória nas constituições estaduais. O preâmbulo da Constituição Federal é um conteúdo formal, desprovido de força normativa. A menção sobre a proteção de Deus não viola a laicidade do Estado brasileiro. Além disso, as constituições estaduais não são obrigadas a reproduzir o conteúdo do preâmbulo da Constituição e não são utilizadas como parâmetros para controle de constitucionalidade. Então é isso. Falamos sobre o preâmbulo e se inscreva no canal e ativa o sininho, que vai ter muito conteúdo jurídico. Um abraço e até mais.